E sextou com S de seu resumo oficial do marketing. Tá começando mais um OusaCast e hoje é sexta-feira, dia de Ousa News, o quadro que junta as principais notícias da semana no mundo do marketing, da publicidade e das redes sociais. Então já pega o seu café e bora pro episódio de hoje. E no episódio de hoje, a gente vai te contar um pouquinho do que aconteceu de atualização no Instagram, que tá todo mundo falando. A gente também tem uma estratégia da Red Bull muito legal que aconteceu essa semana. E para finalizar, o ranking das marcas mais influentes do Brasil. Então, pessoal, vamos começar aqui, com essa atualização do Instagram, que deu o que falar. Então, assim, a gente tem 4 atualizações que você, como dona de marca, como estrategista digital e social media, você vai precisar dar uma olhada, beleza? Você vai precisar entender e como essas estratégias, essas mudanças do Instagram, elas impactam na sua vida e na sua rotina. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu achei essa bem legal. Para você que faz carrossel, e nunca sabe assim, qual a parte que mais engajou e que realmente mais impactou o seu cliente, agora você vai conseguir entender qual ali dos frames, ou seja, das lâminas do carrossel, das fotos do carrossel, realmente as pessoas mais engajaram. Então você descobre exatamente qual imagem gerou mais engajamento. E aí, às vezes, você vai conseguir repetir esse mesmo padrão em outro momento, Você vai conseguir até ver os ganchos, Qual ali o visual que mais impactou a sua audiência. E assim, pessoal, só para vocês entenderem, para caso alguém aí não saiba, o Instagram ele já faz isso, só que ele não te mostra. O que acontece? Hoje, quando um carrossel aparece para determinada pessoa, normalmente o Instagram ele já vê ali qual é o tempo de retenção em cada lâmina e já indica para sua audiência a lâmina mais impactante. Então eu normalmente sempre fico observando isso, sabe? Quando eu atualizo o meu feed e aí o Instagram me recomenda um carrossel e aí do nada tá tipo na página 3 e tem 2 antes. Aí eu fico assim, eita, o que aconteceu? O que eu perdi? Eu passei sem querer, sem ver, Na verdade não, é porque o próprio Instagram ele já te indica realmente essa página principal, essa página com mais engajamento. Só que antes a gente não sabia, Agora a gente vai saber e provavelmente, a gente pode cruzar esses dados, que se essa página sua teve mais engajamento, provavelmente o Instagram ele vai estar mostrando ela primeiro. E aí, pessoal, a gente também tá seguindo essa mesma linha lógica, a gente vai ter atualização de curtida por momento em Reels. Então, isso é muito legal, porque você vai saber em qual momento do seu Reels teve mais curtidas, mais engajamentos, qual trecho engajou mais, qual gancho que foi melhor entendido ali pela sua audiência. Por exemplo, a gente sempre acha que são os 3 primeiros segundos, mas às vezes pode ser ali no momento do seu roteiro que tenha mais identificação com o seu público. Então assim, você faz um gancho, chama a atenção daquela pessoa, e aí depois você vai e fala assim, realmente a dor da pessoa, sabe? Você tá com esse problema, eu sei disso, Você tá enfrentando isso. Então pode ser que nesse momento engaje mais, ou lá no final, quando você fala tipo uma revelação bombástica, é o que mais engaja. Então isso vai ser bem legal para as nossas análises e métricas, pra gente entender realmente qual parte ali daquele Reels engajou melhor e repetir, ele em todas os nossos outros conteúdos. A gente também, pessoal, esses insights, eles acontece que já tem mais ou menos assim, mas o Instagram, ele deu uma melhorada, que é os melhores conteúdos pelos seguidores, Então, quando você vai e clica ali, no painel profissional e vai em visualizações, se eu não me engano, você desce tudo e aí vai ter um conjunto de conteúdos que mais bombaram nesse período que você selecionou. E aí, é muito legal, essa nova atualização, porque vai mostrar quais posts estão trazendo mais seguidores para vocês. Isso é muito importante para você replicar, Então, esse insight, ele vai ajudar a gente a entender assim, é mais carrossel, é mais Reels. Então, assim, até se você quiser testar formatos criativos, é muito interessante você utilizar esse insight para ver realmente qual formato criativo deu mais certo. E aí, pessoal, antes, a gente tinha os dados demográficos dos seus seguidores, Então, assim, de maneira geral, o Instagram pegava lá, se você tem 10 mil seguidores,
você tinha lá os dados demográficos, né? Gênero, idade, localização e tudo mais. Agora, né, com essa nova atualização, você vai poder ver os dados demográficos por posts, ou seja, um post ali que às vezes você começou de um jeito mais monótono, pode ser que atinja um público um pouco mais velho. Então isso é muito legal, né, pessoal? Porque assim, vamos pensar em uma empresa, em um negócio que tenha vários públicos ali para serem atingidos. A gente consegue ver então qual conteúdo cada gênero, cada público ali de idades diferentes gostam mais, sabe? Isso vai ser bem legal pra gente entender ali os insights. Então, gente, isso é muito importante porque como direcionamento criativo, você sendo uma social media, faz muito sentido para o seu público você trazer essas novas análises ali nos seus relatórios mensais. E também, né, pessoal, tudo que funcionou, tudo que é questão de engajamento, você pode usar para repetir nos próximos. Então, eu acho que o que a gente mais consegue absorver de todos esses insights é repita o que deu bom e pare de fazer o que não tá dando certo, né? Então, perfeito, pessoal. Agora a gente vai para a notícia número 2, que é da Red Bull, né? Que, assim, gente, a gente já tá entendendo que as marcas, elas estão identificando o TikTok como uma potência. Já foi muito falado isso, mas o que aconteceu? A Red Bull mostrou que a gamificação e a experiência de marca podem e devem andar juntos. Então eles lançaram um desafio no TikTok, né, com a Letícia Buffoni, que é aquela skatista, o Ítalo Ferreira, que é o surfista, e o Hendrick, né, que é o jogador de futebol, já que a Red Bull tem esse posicionamento mais de esportes, né? E aí, o que acontece? Como que foi a campanha? A Red Bull zerando o treino. Foi assim que eles denominaram a campanha, né? E os participantes tinham que replicar o movimento dos atletas com um filtro oficial. E quando eles replicavam esses conteúdos, né? Eles acabavam ganhando pontos. Então, eles juntaram a experiência nas redes sociais com a gamificação. E o melhor vídeo garantia um treino real com o atleta da marca. O que aconteceu, né? E por que isso é tão legal? Porque, cara, eles juntam a tecnologia, a cultura e o acesso. Primeiro de tudo, gente, o público, ele se sente parte da marca. E isso é um dos pilares para você que quer construir uma comunidade. O seu público, ele precisa fazer parte do seu processo. Nem que seja com essas campanhas muito legais, ou também só mostrando os seus bastidores, só pedindo uma opinião, tipo, pessoal, eu tô embalando aqui meu produto, o que vocês acham que eu coloco aqui, o rosa, o laranja, tudo isso faz sentido para você criar uma comunidade. Também a criação, né, de comunidade ativa, como eu já falei, porque isso é um pilar muito importante, vocês têm que entender que quanto mais a pessoa faz parte do seu processo, mais ela se sente parte da sua comunidade. E eles fizeram isso, pessoal, não foi só para divulgar, né, uma marca ou produto e tudo mais. Foi um lançamento estratégico. Então, o Red Bull Zero está sendo lançado, né? E aí, eles fizeram essa campanha para o lançamento desse produto em específico. Então, assim, pessoal, como você pode aplicar no seu dia a dia? Use filtros, trends ou desafios simples como ponto de entrada para engajamento. Como eu falei, cara, um conteúdo que você faz pedindo a opinião dos seus clientes, da sua audiência, se você escolhe roxo ou azul, gente, já vai fazer a pessoa sentir parte. E também ofereça experiências simbólicas como recompensa. Por exemplo, live com bastidores, destaques nos stories, consultoria gratuita, um brinde, alguma coisa pela participação, né? No caso aqui, a Red Bull, como ela é gigante, ela ofereceu um treino com esses atletas. Mas você também pode oferecer coisas, assim, pequenas, mais de relevância, beleza? E envolva o público com uma missão divertida. E você vai construir, né, um alcance, você vai construir um vínculo, então isso é bem legal. E aí, pessoal, como a última notícia do dia, as marcas mais influentes do Brasil em 2025. Então saiu o ranking, tá, das marcas mais influentes do Brasil. E aí, pessoal, os nomes que aparecem ali, para quem né, vem desse nicho ali de estratégia de marketing, que são muito importantes, mostra que a influência vai muito além da publicidade. Então a gente tem 3 pilares: cultura, comportamento e consistência. O ranking, tá, pessoal, ela avalia marcas com maior capacidade de influenciar emoções e decisões. Lembra daquele movimento ao contrário que a gente estava fazendo, né, que a gente estava percebendo? Que as marcas, elas perceberam que elas não precisam contratar influenciadores, elas podem se tornar influenciadoras. É isso que a gente está vendo aqui nesse ranking.
e as que mais geram conexão emocional e crescimento sustentável. Então, o top 3, tá, do Brasil foi o Nubank, a Natura e o iFood. Mas a gente também teve outras fortes como Havaianas, Boticário, Sebrae, o Pix, Magazine Luiza e Cacau Show, beleza? E por que que isso importa, né, para quem que é pequeno? Porque isso mostra, pessoal, que as marcas ousadas, que humanizam e que são consistentes ali no seu posicionamento, elas vão para outro patamar, que a marca ela não vende mais, ela influencia um comportamento digital, ou um comportamento, na verdade, fora do mundo digital, beleza? E aí, eu elenquei 3 pontos aqui que eu percebi que essas marcas têm. Primeiro, formas acessíveis. Elas falam, gente, de uma naturalidade, é muito fácil entender. Então chega de, querer ser técnico demais, eu acho que o mundo já tá muito assim, conhecimento técnico. A gente precisa ser um pouco mais leve e acessível com a nossa audiência. Visual forte, então quando você fala de Nubank, eu já lembro do roxo. Quando você fala de iFood, é o vermelho. Então elas têm visuais fortes e repetem isso com muita facilidade e ênfase, né? Como está ali no pilar de consistência, isso é ser consistente. E também a narrativa clara e que se conecta com os valores e geram mais força de mercado. Então, eu acho que assim, como dica final, né, desse episódio, a gente tem que refletir. Sua marca tem clareza de valores? Você está expondo isso de alguma forma para o seu cliente? Então, se o seu valor, né? Primeiro defina os seus valores. E você está mostrando isso no seu dia a dia, então assim, se o seu valor é honestidade, você tá, falando isso nos seus stories, olha, pessoal, entregando um contrato aqui com total clareza, honestidade, fazendo uma reunião de alinhamento, entende? Você também tá tendo clareza no seu tom de voz, tá tendo algo mais acessível, mais comunicativo, sempre pedindo para o seu público uma opinião, isso também é importante. E eu acho que o mais forte de todos, né, que eu sempre trago aqui, trabalhe seu branding com o objetivo de gerar emoção e não só vender. Então, além do seu serviço que você quer vender, o que por trás, qual que é seu propósito de marca? É fazer a autoestima das pessoas melhorarem? Trazer menos redução de tempo na pessoa que trabalha ali e você cuidar do marketing deles? O que é? Então, isso vem antes de qualquer tipo de negócio, né? Então, o seu propósito é muito interessante. E também esteja presente na cultura. Então, meme, notícia, sentimento, comportamento, tudo isso forma o brand. Então, você precisa ser uma marca antenada, beleza? Então, pessoal, esse foi o episódio de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!